Agora, no capítulo 19 de Josué, vai falar sobre a herança de Simeão, e a partir do versículo 1 diz o seguinte: Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susá, Bet-Lebaote e Saruém, ao todo 13 cidades com as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter e Azã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Agora vai falar sobre a herança de Zebulon, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Amarala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor, saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et, Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá. E, rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Aftael. Ainda Catate, Nalaal, Ciron, Adala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar, versículo 17. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enjanim, em Adá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Sazama e Bet-Semes e terminava no Jordão, ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer, versículo 24 agora. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aquizap, Alamaleque, Amade e Mizai, e tocava o Carmelo para o oeste e Sior, Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Helbote, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar na região de Axibe, também o mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naftali agora, a partir do versículo 32.
Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elefe do Carvalho em Zanaim, Adame Neguebe, Jabneel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Amate, Racate, Riquerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal, El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Agora a herança de Dan, versículo 40. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balate, Jeude, Bet-Beraque, Gat-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles, por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lesem, e a tomaram, matando os moradores a fio da espada, e tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Agora a herança de Josué, versículo 49. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Agora, no capítulo 20 de Josué, vamos falar sobre as cidades de refúgio. A partir do versículo 1 diz o seguinte: O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se um vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa
para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Agora, no capítulo 21 de Josué, vamos falar sobre as cidades dos levitas. A partir do versículo 1 diz: Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gate e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que normalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat-Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna com os seus arredores, Jati com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gabá com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes de Arão foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com os seus arredores, Quibzaim com os seus arredores e Bet-Horon com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores, ao todo 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Besterá, com os seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quizião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer, deram Misal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Elcate com seus arredores e Reobe com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galiléia Quedes, cidade de refúgio para homicida, com seus arredores, Amote-dor com seus arredores e Cartã com
os seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram à tribo de Zebulon, Joquneão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Dimná com os seus arredores e Naalaal com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Nefaate com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram Gileade, Ramote, cidade de refúgio para homicida, com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da terra dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Agora vai falar sobre o povo de Israel tomar posse da terra. Versículo 43 diz o seguinte: Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus filhos. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus te abençoe e até amanhã.